Boa noite, Tainá. Vamos dar mais um minutinho aí para o pessoal aparecer. Imagino que já devam estar chegando aí. Boa noite, linda. Boa noite. Oi, Bruna. Boa noite. Boa noite, professor. Mira. Tudo certo? Bem, graças a Deus. Tudo certinho. Estou dizendo, o pessoal está demorando para entrar hoje. Será que é porque Pois é. marquei para as 7 horas, mas na verdade que hoje eu tenho um pouquinho mais de atividade e eu quero concluir capital de giro e passar o lote econômico, quero passar uma lista de exercícios, né? Uhum. Então, na verdade, talvez ao último encontro a gente nem toque inteiro, porque daí eu vou deixar vocês trabalharem, mas eu preciso de um tempo extra para explicar todo o conteúdo, né? Que é bastante coisa. É, bastante coisinha. Na verdade, a gente está bem assim em dia, graças a Deus. Uhum. Mais que seja online, a gente está assim bem adiantado até, né? Pois é, professor, nessa matéria a gente vai fazer algum trabalho baseado em alguma empresa, alguma coisa do tipo? Eu tinha interesse, na verdade, lá no segundo bloco, né? Lá no segundo bloco Uhum. tem uma atividade sobre isso, mas daí depois eu vou conversar com vocês mais para frente para ver a possibilidade, ver se dá, ver se não dá. Entendi. Aí, talvez a gente É pegue uma... porque não é a turma inteira que está fazendo, mas acho que uns 10, 11 aí, a gente está fazendo o TCC1 já, que a Emily deu a ideia ali de a gente adiantar. E Sim, aí tem a gestão financeira, né, da empresa. tem a gestão financeira, né? Aí, Que aí talvez até vocês uhum. poderiam, a gente poderia, eu não sei quantos alunos, na verdade eu estou com a chamada que tem 21 na chamada. Uhum. Eu acho que com a Emily, na matéria de sexta-feira, eu acho que tem quase 30. Daí, a maioria acho que 9 só que não é nosso. Tem Hum, quase 30 lá. é, A Katiane, não lembro se a Kati tá. a gente poderia bolar mais para frente alguma coisa, talvez para vocês que estão fazendo, me entregar uma parte já de gestão financeira. Eu tenho ali até uma estrutura Uhum. que vocês poderiam até levantar já da empresa, falando já da parte de finanças para me entregar, que já poderiam utilizar no relatório de vocês lá, né, no TCC. Uhum. E aí os outros poderiam É fazer porque, uma coisa fictícia, né, no caso, né? sim,
É que ali gestão de marketing, de pessoas, a gente já teve no semestre passado, então já, bem dizer, já está bem adiantado essa parte ali do trabalho. Claro. Gestão operacional, que é gestão de produção, a gente está tendo agora. E aí eu acho que o que o pessoal está mais perdido, assim, é a gestão financeira, né? Que até a gente comentou na última aula, nem toda empresa vai liberar todas as informações, né? Então, para a gente ter uma noção de pelo menos o que é o importante de ter como básico. E a gestão financeira, na verdade, vocês estão tendo agora, então também não dá para não dá para cobrar de vocês lá no TCC1 muita coisa, porque na verdade nós estamos iniciando o semestre, né? Então, isso é. Na verdade, tu não consegue, né, arrancar o semestre, tu já ter toda a informação financeira, né, Bruna? Sim, sim. Não estou criticando, mas é que são duas matérias que estão andando lado a lado, né? Não, até a Emily deixou livre, assim, por exemplo, se for uma empresa que não liberar a informação ou que a gente não tiver acesso a isso, fazer, então, como é que é a estrutura do setor financeiro dentro da empresa. Explicar bem como é que é o processo. Foi o que eu pensei em fazer, né? Foi o que eu estava comentando, e talvez fazer procurar estruturar, né? Começar a estruturar, Sim. ver como é que funciona, né? E aí no futuro, se tu quiser atuar nessa área mesmo de finanças dentro da empresa, tu pode levantar o real que tem e o que deveria ter, né? O que tem e o que poderia ser. Então, Sim. poderia dar sugestões de implementação de fluxo de caixa, né? De planilhas, de uma DRE, de uma análise de indicadores, mas aí tudo depende do teu trabalho, depende do teu orientador, né? Sim, sim. Tudo isso. Mas então tá, eu vou iniciar, tá? Porque nós já estamos com alguns alunos aqui. Tá. Ô, Bruna, não sei se na última aula, porque eu passei algumas atividades, daí eu acho que a gente corrigiu até às 5 ou até às 6, eu não tenho certeza, tá? Então Acho que eu não tenho certeza, acho que ou até às 6, eu não lembro, tá? eu acho que foi até 5. Eu peguei com o Luiz depois também o que foi passado. Tá. Às 5 aí às 6 já era para fazer o cálculo, ó. Baseando-se nas informações abaixo, assinale o valor do capital de giro. Capital de giro, a fórmula dele é ativo circulante menos passivo circulante, né? Então tá bem na cara aqui o ativo circulante 2,100 e o passivo circulante 2,200, um menos o outro. Por isso que ele vai dar negativo. Então, essa aqui era uma questão bem simplesinha, na verdade, né? Que é apenas fazer ativo circulante menos passivo circulante. Na verdade, nós estamos com uma necessidade aí de capital de giro, né? Nós estamos aí com um valor negativo. Então, essa aí era a nossa 6, que era bem facilzinha. Depois vinha a 7, né? Verificaram-se nas demonstrações financeiras de uma empresa as seguintes, né, informações: caixa, contas a receber, contas a pagar e estoques. Considerando os valores acima, o capital de giro líquido da empresa é. Qual é o capital de giro, né? Você tem que ver quais são as contas que são de ativo circulante, ver o que é passivo circulante, fazer um menos o outro. Chegaram a fazer? Ninguém? É uma questão bem simples também, né? Botei até o cálculo ali no cantinho, né? O capital de giro, ativo circulante. O que é ativo circulante? É caixa, né? É estoque, é contas a receber. O que é passivo circulante? É o contas a pagar, né? Então a soma dos três ativos circulantes vai dar 17 mil e é o contas a pagar, que é o passivo circulante, 4 mil, né? Um menos o outro, 13 mil. Deixei o cálculo ali no cantinho para que vocês tenham a informação, tá bom? Aí quem tiver dúvida, né? Mas é só separar o que é ativo circulante e o que é passivo circulante. Na outra aula eu já passei quais são as contas, né? Que geralmente são, e depois passamos também o que é ativo circulante financeiro, ativo circulante operacional, passivo circulante financeiro e passivo circulante operacional. Depois vai ter atividade sobre isso também. E tá tudo naquele material que eu já tinha postado para vocês, né? Então, a 7, letra D. A 8, considerando os seguintes, né, as seguintes informações, né? Então, eu tenho aqui um balanço patrimonial, X1 e X2. Então, eu tenho, né? X1 é um exercício que
está indeterminado aqui, mas são dois exercícios diferentes. E ele pede para calcular a necessidade de capital de giro. E a necessidade de capital de giro está aqui do lado, é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Então, vocês têm que classificar o que é ativo circulante operacional e o que é passivo circulante operacional. Ativo circulante operacional geralmente entram duplicados a receber, mercadorias ou estoques, né? Isso é ativo circulante operacional, tá? Já no passivo circulante operacional entra fornecedor, entra geralmente aluguel a pagar, impostos a pagar, salários a pagar, tá? Entram no teu passivo circulante operacional. Então, tu tens que buscar o que classifica aqui. O professor classificou, né? Ativo circulante operacional, clientes e estoques. Passivo circulante operacional, nós temos aqui fornecedores, tá? Então, na verdade, eu tenho aqui um ano, tá aqui embaixo, 3.200x1, 3.580x2. É somar esses dois e diminuir esse aqui, tá? Então, essa linha aqui, essa linha, né, clientes e estoques, e subtrair a linha fornecedores, tá? Então, até coloquei uma corzinha diferente ali, né? O que é ativo circulante operacional e o que é passivo circulante operacional. Tudo que é operacional, tudo que é relacionado diretamente ou indiretamente, mas relacionado à produção da empresa. Tá bom? Perguntas? Tranquilo? Vão anotando aí, eu estou dando um tempinho para que vocês possam ir anotando, tá? A Roberta conseguiu entrar? Não. Deixa eu ver mais quem aqui. Meu Deus. Problemas. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Jean. Beleza. Dando continuidade, nós temos a questão 9. Então, a questão 9, nós temos aqui um ativo e um passivo, né? E com base nessas informações que nós temos aqui, eu peço para calcular a necessidade de capital de giro e o efeito tesoura, né? Como é que calcula a necessidade de capital de giro? É ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. Eu passei na outra aula essas informações e o efeito tesoura é o capital de giro menos a necessidade de capital de giro. Então, se tu já calculou a necessidade de capital de giro na letra A, na letra B basta calcular o capital de giro e diminuir o valor da letra A, né? Então, eu botei aqui bem explicadinho, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Necessidade de capital de giro é o ativo circulante operacional. Nesse nosso exemplo, ativo circulante operacional é contas a receber e estoque, tá? Menos. O que é passivo circulante operacional? Fornecedores mais impostos e taxas, né? E também temos salários e encargos. Isso é o meu passivo circulante operacional. Então, a soma de contas a receber mais estoques, a gente vai ter 7.000. E aqui essa segunda parte, que é o meu passivo circulante operacional, somou 5.000, tá? Então, 7 menos 5, R$2.000. Então, qual é a minha necessidade de capital de giro? Nesse exemplo aqui, R$2.000. Bom? E aí embaixo, né, esse 2.000 aqui vai na segunda parte do efeito tesoura, né, que é o capital de giro menos o 2.000. O que é o capital de giro? Ativo circulante menos passivo circulante. Ativo circulante deu 10.000. Se tu olhar aqui, o que é ativo circulante aqui? É o 4.000 do estoque, mais 3.000 de contas a receber, 7, mais aplicação financeira, 8, 9, mais caixa, 1.000. Vai dar 10. Né? O que é passivo circulante? Que vai dar 7.000. Vai ser empréstimo, fornecedor, 3, mais salários e encargos, 3, 6, mais impostos, né? 7. Né? Longo prazo já diz, longo prazo, patrimônio líquido já diz, não entra no meu circulante, né? Então, meu ativo circulante é 10, meu passivo circulante é 7. Um menos outro vai dar 3.
né? Então aqui vai dar 3. 3.000 menos 2.000, eu vou ter R$ 1.000. Então, o meu efeito tesoura, né? É positivo. Então, eu tenho mais capital de giro do que necessidade de capital de giro. Eu tenho 3.000 de capital de giro, certo? E necessidade de capital de giro, eu tenho 2. Então, ainda estou com uma sobra aqui, tá? Então, anotem aí, depois eu vou fornecer esse gabarito, né? Para que vocês possam tá estudando, né? Tá desenvolvendo. O pessoal está entrando agora, tá? Então, novamente, né? Nessa questão 9 aqui, quando ele pede necessidade de capital de giro, nós temos as fórmulas que eu passei na última semana. Como é que eu calculo necessidade de capital de giro? Ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. Foi o que eu fiz aqui no gabarito. Peguei tudo que é ativo circulante operacional, que nesse nosso caso é contas a receber e estoques, subtrair de tudo que é passivo circulante operacional, né? Que nesse caso é fornecedores, impostos e taxas, e salários e encargos, beleza? Então, um menos o outro, eu vou ter uma necessidade de capital de giro de 2.000. Tá? E aí, como eu já tenho a necessidade de capital de giro, para o efeito tesoura, falta eu só calcular o capital de giro, que é o ativo circulante menos o passivo circulante. Né? Ativo circulante, 10.000, que é a soma do caixa, aplicação financeira, contas a receber e estoques, vai dar 10. Vou subtrair do passivo circulante, que é empréstimos, fornecedores, salários e encargos, impostos e taxas, que vai dar 7.000. 7.300. 3.000 é o meu capital de giro. Diminuindo do 2.000, que é a necessidade de capital de giro, eu chego a 1.000. Que é o meu efeito tesoura. Boa noite, Catiana. Beleza. Depois eu vou fornecer esse gabarito, tá? O gabarito das atividades eu vou fornecer. E aí tinha a última, né? Não sei se vocês responderam. Alguém respondeu essa última, por acaso? Que tinha aqui uma questão ENAD, né? Tinha aqui no cantinho uma explicação de algumas situações. E aqui embaixo, né? Deixa eu só admitir aqui, né? Então, aqui ele vai explicando uma situação aqui. Quero saber aqui, me dá um ok aí se alguém fez, alguém respondeu? Alguém respondeu? Alguém fez, por acaso? Ninguém que está na sala fez? Pessoal, sempre bom fazer as atividades que o professor pede, né? Sempre importante, tá? Então, é nessa questão aqui, depois vocês têm que fazer a leitura. Deixa eu ver aqui. Tem que fazer a leitura para poder encontrar a resposta. Professor, boa noite. Boa noite, Aline. Fez Oi? essa? Boa noite, desculpa, cheguei agora. Eu fiz, só porque eu caí ali no meio, mas já não estava dando certo a minha resposta. Acho que eu fiz tudo errado. Mas tu tem que... Essa é a 11? É a última, né? Pela numeração nossa, é para ser, né? Deixa eu ver essa aqui. É a 9. Eu fiz até a 11. Tá, não tem problema, a numeração não importa, né? Ah, tá. Eu assinalei a letra, eu botei como letra D. Parabéns. Letra D. Apenas a 1 e a 3. Apenas a 1 e a 3 estão corretas. A 2 não está de acordo, né? Então, para a Aline, né? O pessoal, não sei se o pessoal fez, né? Ó, organizações que exibem a estrutura do tipo 4, qual é do tipo 4? Capital circulante líquido negativo, necessidade de investimento positivo, né? Então, tu vê aqui, ó, só não falta ter o capital circulante líquido negativo, já não é legal, né, Aline? Já tem uma situação desconfortável. Sim, Ele está dizendo que é confortável, na verdade, não é confortável. Não é confortável, porque você já tem uma estrutura 4 aqui, que ela, então, a 1, a 2 e a 3 tem o capital circulante líquido positivo. E isso é importante, porque a gente já conversou sobre isso, né? Empresa que tem necessidade de capital de giro, não tem capital de giro, está negativo. Quer dizer que no curto e curtíssimo prazo, ela não tem dinheiro para pagar as obrigações. Ela não tem capital de giro,
tá? Então, a questão o item 2 aqui, o tópico 2 não fecha. Então, fecha apenas o 1, né? Ó, organizações que exibem estruturas do tipo 1 estão em excelente situação financeira. Por quê? Porque ela tem o capital circulante líquido positivo, tem uma necessidade negativa, quer dizer que isso é bom, e tem uma tesouraria, que é o financeiro dela, positivo, que é o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro, né? Nessa estrutura aqui, o 1, beleza. E o 5, organizações que exibem a estrutura 5 estão em uma situação em que recursos de curto prazo financeiros e operacionais financiam investimentos de maior prazo, que evidencia uma estrutura inadequada, porque eu tenho capital circulante negativo, necessidade negativa e tesouraria positivo, mas não me resolve também, né? Porque não, aí aqui foge dessa nossa estrutura de capital de giro, que é curto e curtíssimo prazo. Tá bom? Então, que bom, Aline, que você fez, né? Importante que o pessoal faça depois, né? Faça depois. Em seguida, depois eu vou postar esse gabarito para vocês, tá bom? O gabarito das questões, né? Beleza. Ótimo. Bom, a gente vai dar continuidade lá no nosso capítulo 6. Tá? Então, o professor até colocou aqui, a gente está dando continuidade, a gente viu aqui os recursos a curto prazo, a gente viu os recursos a curto prazo, que é o 6.1 na semana passada. Né? Hoje a gente vai ver o 6.2, que é a administração de disponibilidade, e também vamos entrar um pouquinho na parte de lote econômico de compras. Bom, esse é o nosso interesse hoje, que está lá no capítulo 6. Então, aquele capítulo que a gente já viu um pouco, vocês já leram, já fizeram as atividades, né? E esse tópico aqui, ó, é o tópico 6.2. Se vocês pegarem o material escaneado, o 6.2 está aqui, ó. Está lá na página 111 do livro do hoje. Tá? Página 111. Então, na verdade, tudo que eu estou falando aqui vem lá daquele material do livro. Tá bom? Só para deixar claro que isso vem lá do material do livro. A gente está dando um enfoque lá no livro, tá? Então, a administração das disponibilidades. Então, lá no nosso material, né? O que o autor ele vem falando ali, né? Ele vem falando dessa importância, né, da gente ter essa visão integrada do fluxo de caixa. Ele fala do tesoureiro, da função do tesoureiro, né, que é o cara responsável por administrar e assegurar o equilíbrio financeiro da empresa, né, controlando essas compras, estocagem, vendas. Então, é uma função muito importante. As principais contas operacionais, né, quais são? Contas a receber, que é clientes, né, estoques e contas a pagar. Então, essas contas aí estão direta ou indiretamente ligadas com a parte operacional, com a parte produtiva, com a parte funcional da nossa organização. Tá bom? Então, é isso que o autor vem trazendo para nós aqui na metade da página 111. Né? Outra situação que ele fala aqui que é importante é o 6.2.2, manutenção do saldo mínimo de recursos disponíveis, né? Então, uma das finalidades do caixa é o quê? É a gente ter um saldo mínimo. Né? É igual quando você sai de casa e sai de carro e não tem R$1 na carteira. A importância dessa função, né, de você ter um saldo mínimo, né, para que numa emergência, para que você possa, no curto e curtíssimo prazo, fazer os pagamentos de compromissos financeiros, né, manter as atividades operacionais da tua empresa, amortizar empréstimos, né, pagamento de eventos não previstos. O cara tem que comprar sei lá, pega uma padaria, acabou o trigo, tem que comprar uma saca de trigo. E a empresa não tem nem R$1 no caixa, ou não tem dinheiro disponível para comprar esse produto. Sem problema, Vitória, fica à vontade, tá bom? Então, assim, ó,
É importante, né? Essa manutenção de saldo mínimo. Né? Você em casa, você quando sai, você, né? Geralmente os casais ou a gente individualmente, sempre bom ter uma reserva, sempre bom ter um capital, né? Para curto e curtíssimo prazo, para uma eventualidade, para um problema. Então é isso que o autor ele vai trazendo para nós essa reflexão dessa importância de ter um saldo mínimo na empresa, tá? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, mas eu acho que está bem claro, né, o que eu estou falando aqui. Né? Capacidade de obtenção de caixa, página 113. Então, lá, deixa eu ver aqui no chat, se tem alguma pergunta. Como uma reserva de emergência. Né? Como a gente tem em casa, como você tem a sua reserva, como você anda né, na tua carteira, é legal você ter um trocadinho, uma emergência, né? A empresa também não é muito diferente. Ela deve ter um recurso para curto e curtíssimo prazo, que é esse capital de giro, que é né, essa obtenção de um recurso no curtíssimo prazo. Tá? Então, aqui ele está falando da capacidade de obtenção de caixa. Né? Então, e aí vem essa questão. Né? Como é que a empresa adquire, como é que a empresa busca recurso? Né? Vamos supor que muitas vezes ela não tem capital na hora e ela precisa de capital para o dia ou para a semana. Né? Como é que ela vai estar desenvolvendo? Que métodos, né? Que caminhos que ela tem para obter esse recurso, para obter esse caixa? Né? Então, isso vai depender muitas vezes da própria questão operacional dessa empresa. Né? Compra, venda, recebimento de clientes. Então, muitas vezes, ela tem uma carteira de clientes e ela tem um limite de capacidade de obter, no curto e curtíssimo prazo, recursos. Tá? E a gente fala aí dessa questão de caixa operacional. Né? Então, quer dizer, é você conseguir recursos junto ao teu processo produtivo e operatório, né? Tua produção, a tua venda, o teu recebimento. Tá? Então, tem empresas que têm mais capacidade, tem empresas que têm menos capacidade. Tá? Então, muitas vezes ela vai recorrer ao processo produtivo. Tá? Então, a capacidade de geração de caixa operacional. Né? Então, vamos falar um pouquinho. Lá no livro, o autor traz essa situação aí. Né? Então, o simples aumento de caixa, né, não quer dizer, né, que a gente está tendo atividade operacional. Né? Vamos supor que a empresa vai e pegue um financiamento no banco. Né? Ou utilize lá um BB Giro, lá do Banco do Brasil, pegue 10 mil no Banco do Brasil. Isso não é operacional, pessoal. Né? Você não está gerando algo operacionalmente. O que você está fazendo? Você está pegando um empréstimo. Né? Isso é legal, melhor que você consiga recursos operacionalmente. Se não tiver saída, você pode eventualmente pegar um financiamento, um empréstimo, né? Mas o legal é que você busque sempre desenvolver e trabalhar a questão operacional, fluxo operacional, né? Que aí sim você está dando retorno, você está dando ganho, né? No teu processo produtivo, tá? E aí o autor traz para nós aqui a empresa Giro, né? A companhia Giro. É um exemplo fictício. Final da página 113, início da página 114, traz ali, né, as demonstrações financeiras da empresa. Tá bom? A gente não vai ver tudo isso, mas vamos fazer algumas análises, né? Vamos conversar um pouquinho sobre essa situação. Então, vamos lá. Lá na página 114, traz para nós ali um balanço patrimonial e embaixo uma DRE. Então, eu botei aqui no slide, né? Botei aqui no slide uma situação e aí você tem aqui o balanço patrimonial, saldos iniciais, né? E aqui você tem o mês, né? Os meses, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Mês, ele está trazendo aqui como sendo mensal, beleza?
Então, eu tenho aqui caixa e bancos, né? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Então, duplicados a receber, eu botei aqui operacional. No livro não traz, mas eu botei ali operações. Então, o duplicados a receber está conectado com a parte operacional produtiva da minha organização, né? Então, se eu olhar o mês 4 e olhar o inicial, né? Se eu olhar aqui, eu tenho um aumento, não tenho? 1.100.000 para 400. Eu tenho um aumento de 700 mil no caixa, né? O operacional, de 1 milhão para 1.200. Aumentou 200 mil, botei aqui, operações. Aumentou 200. Tá? Estoque não aumentou, imobilizado não aumentou. Beleza. Aqui no meu passivo, 650 em fornecedores não mudou. Empréstimo bancário, olha só. 1.800 para 2.300. Qual foi o aumento? 500 mil. Então, se você analisar aqui, né, ativo e passivo, o meu caixa ele teve um aumento de 700, né? Sendo que esse aumento de 700, 500 mil veio de empréstimo bancário e 200 mil veio das operações. Tá? Então, esse aumento ali de caixa não é operacional todo ele. Uma parte, 200 mil, é operacional. A maior parte não é operacional, vem de um empréstimo bancário. Estão vendo a importância? Então, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que nem sempre, né? Então, nesses 4 meses aí, nem tudo que aumentou foi de operação, foi de produção, foi de venda. Tá bom? E lá embaixo, ele ainda traz para nós uma lucratividade. Ele traz para nós uma lucratividade de 400 mil, 100 por período. Beleza. Qual é a análise aqui? Em 4 meses, a empresa aumentou seu saldo em 700. Sim, aumentou em 700. Não significa que ela gerou caixa. O resultado, né, o valor restante é 200 mil gerado por operações, 500 mil por empréstimo. 500 mil não pertence à empresa. Por quê? Porque pegou aqui junto a banco. O 200 é operacional. E aí depois eu tenho que tirar ainda a minha margem, né? Porque eu tenho a operação e eu vou ter uma margem de lucro, um resultado. Então, nem tudo aqui é lucro, né? Mas é o que traz nessa parte aqui dessa análise inicial, mostrando para nós o que é essa capacidade de geração de caixa, né? Eu posso conseguir via empréstimos, eu posso conseguir por antecipação de título, posso conseguir por operacional. Beleza, não tem problema. Vocês coloquem os nomes no chat, né? Faltam 8 minutos para a primeira aula, tá? Coloquem os nomes ali. Professor, Oi. Desconto de duplicata e de cheque entraria como geração de caixa operacional ou não? Entra, só que tu tens um juro embutido, né? Foi o que eu acabei de falar agora, né? Se você tem um desconto de título e você está antecipando, né? Você está antecipando, você ia receber daqui 3 meses, você recebe agora, você só vai ter que botar lá a questão de juros e taxas, desconto que você está tendo que, né, que fazer. Mas é uma operação que vai corroer o teu resultado, né? Ele vai corroer, ele vai comer essas taxas e juros, né? Beleza? Ok, Aline? Coloque os nomes aí no chat aí, pessoal. Bom. Beleza. Outra questão que fala no 6.2.5, na página 116, é esses termos aí, né? Econômico e financeiro. Então, só para fixar bem, eu botei aqui no slide, e eu já tinha passado esse slide para vocês, né? Eu já tinha passado para vocês. Então, o termo econômico está relacionado à parte de economia da empresa, produtiva. Então, quando o cara está trabalhando e gera o salário para o outro mês, ou faz uma venda, o ato de fazer uma venda, o ato de fazer uma compra é econômico. Tá? Agora, o ato de pagar desembolso financeiro, pagar salário, receber de fornecedor, pagar o banco, juros, taxas,
Isso é o financeiro. Tá? Então, o evento econômico é o que gera um evento financeiro. Não sei se vocês estão entendendo. Né? Então, se o cara trabalhou o mês inteiro, ele gerou um evento econômico. Tá? Que lá depois, no quinto dia útil, vai gerar um evento financeiro, que é o pagamento do salário para ele. Ele vai receber o salário. Né? Então, existe uma diferença entre econômico e financeiro, que está nesse quadro na página 116. Na página 116, deixa eu botar aqui tem um quadro. E esse quadro eu botei no slide. E vocês têm aí no material de vocês. Então, se você olhar esse material aqui, esse quadro, na parte superior eu tenho o evento econômico. Então, quando o cara compra matéria-prima, né, ele vai gerar um evento econômico. Lá embaixo, né, quando depois de 45 dias, ele comprou para 45, lá com 45 dias ele paga a matéria-prima, então 300 mil, ele comprou a matéria-prima e botou no processo produtivo, e lá depois de 45 dias ele paga, então, olha aqui, evento econômico e evento financeiro. Estão vendo a diferença? Então, o ato de comprar a matéria-prima para 45 dias e utilizar essa matéria-prima é um evento econômico. O ato de pagar a matéria-prima é um evento financeiro. Né? Salário da produção, né? Com 30 dias. Então, lá ele botou o salário da produção, lá com 15 dias, lá ele já começou, ele contabilizou. Claro que começa do zero, né? Eu colocaria no zero aqui, mas o autor trouxe aqui. Bom, com 30 dias ele vai fazer o pagamento desse salário. Então, ele é obrigado a fazer o pagamento do salário. Né? Depois, lá ele faz a venda. Uma venda com 60 dias de 700 mil, com 50 mil de comissão e 120 de tributos. Ele fez uma venda. Ele vai pagar os tributos com 75 e vai depois pagar lá com 90 dias, né? Vai receber com 90 dias, né? Os 700 mil, né? E vai pagar a comissão. Então, na verdade, é só para vocês entenderem que existe, né, situações que são financeiras e situações que são econômicas. Todos botaram o nome, pessoal? Todos coloquem os nomes ali. Beleza? E por último, ele traz ali o ciclo, o cálculo do prazo médio, né? Então, se eu tenho fornecedores, né? Então, aqui, o que vocês têm que fazer, né? Fornecedor, tem o fornecedor e o prazo de pagamento, né? Então, multiplicando um vezes o outro, eu vou ter o total aqui, né? Então, fornecedores, 304 com 45, multiplicando. Essa última coluna é essa vezes essa, né? E para encontrar o prazo médio de pagamento, eu tenho que dividir esse valor total, 19 milhões e 500, por 650 mil. Lá no livro, o autor não trouxe a explicação, tá? Mas é uma forma de você calcular o prazo médio de pagamento, é você fazer, né, uma tabelinha dessa, como se fosse uma distribuição de frequências, né, como vocês estudaram na estatística, e multiplicar o valor pela quantidade de dias, e depois dividir. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, esse é o prazo médio, né, de pagamentos. Então, isso aqui nos mostra que o ciclo financeiro é de 60. Ciclo financeiro é de 60, né? Inicia aqui no 30º dia, está aqui, pagamento de salário, e termina com o recebimento aqui, né? Então, aqui ele começa no dia 30 e termina no dia 90. Começou no dia 30, terminou no dia 90, pelo nosso modelinho aqui, né? Tranquilo. Bom, agora nesses minutinhos aqui, antes de começar o próximo capítulo ali, para dar continuidade, lá no material de vocês, né, ainda tem lá uma parte que fala na 120, 121, que fala de aplicação financeira. Essa parte ali, que é na página 120, é apenas para leitura. Vocês vão fazer uma leiturinha ali, tá? Apenas para conhecimento. E aí eu vou agora salvar essa aula e já vou colocar esse gabarito para vocês também, nesse meio tempo, tá bom? E aí nós vamos entrar em lote econômico de compras. Beleza, pessoal? É só o tempo de eu salvar essa aula aqui
É o tempo de eu salvar e aí eu já chamo vocês de volta. Beleza? Comentários? Tranquilo, pessoal? Então tá, até daqui a pouquinho, tá, pessoal? Eu já volto já em seguida.